CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora mais uma entrevista com os candidatos à presidência da República promovida pela CBN e pelo G1. De acordo com o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos, hoje o nosso convidado é José Maria Imael do DC, Partido da Democracia Cristã. Esta série de entrevistas será retomada na segunda-feira com o candidato Henrique Meirelles, do MDB. Participam dessa entrevista a Cláudia Kreuter, do G1, a Cássia Godoy, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, o comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que está no Rio de Janeiro, e eu, Milton Jung. Além dos jornalistas, teremos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes e leitores e publicadas em redes sociais com a hashtag CBNG1. José Maria Imael foi deputado constituinte, exerceu 2 mandatos na Câmara, disputou a Prefeitura de São Paulo e pela 5ª vez concorre ao cargo de presidente da República. Candidato Imael, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta programação especial da CBN e G1. Bom dia a todos vocês, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui agora na CBN falando para o Brasil. Né? Começo essa conversa trazendo aqui informação que está no portal G1, no Monitor da Violência. Dados que têm sido monitorados ao longo de um ano. 1.195 casos monitorados no período de uma semana a um ano. 687 inquéritos estão abertos ainda. Apenas 2% do total de casos tem hoje algum condenado pelo crime. Me parece que isso tem um nome: impunidade. Se o senhor for presidente da República, o que o senhor pretende fazer? O que o senhor pode fazer para mudar esse cenário? Bom, em 2010, há 8 anos atrás, eu fui o candidato a presidente que propôs a criação do Ministério da Família, Ministério da Segurança Pública, que infelizmente levou 8 anos para essa ideia se concretizar. Hoje, um dos maiores problemas na área da segurança é a falta da integração das inteligências, da segurança municipal, dos estados, da União. Então, o Ministério da Segurança Pública ele tem que realmente exercer na plenitude as suas funções e atribuições. Né? Hoje, o Ministério da Segurança Pública é o caminho, né? Para realmente você unir as inteligências, segurança dos municípios, do Estado e da União. Esta é a principal providência a ser tomada. Candidato, bom dia. Bom dia. Considerando o que o senhor falou do Ministério da Segurança Pública, o senhor falou de unir a inteligência, muita gente fala isso. Eu queria saber na prática como é que o senhor vai fazer isso, considerando que os estados, cada um tem a sua estrutura. E depois eu vou emendar numa outra com mais dados do levantamento. Veja. Como é que eu vejo a presidência da República? O que o Brasil precisa de hoje na presidência da República é um líder. É um líder que pensa no seu povo, pensa na sua gente, que não fica acomodado vendo essa situação de insegurança no país inteiro. Então, a primeira postura é essa. O país precisa de um líder que comande o país e leve realmente a segurança à nossa gente. Não pode ficar indiferente. Acontece de tudo isso e o presidente lá tranquilo. Ao contrário, ele tem que se consumir na vontade de mudar esse país, de assegurar para as pessoas o direito de andar sem medo, de viver em paz. É um direito que nós perdemos há tanto tempo. E onde isso vai ao encontro do que o Renato Franzini estava chamando a atenção para conseguir fazer essa união, levando em consideração essa diferença que existe, porque as polícias estão nos estados. Como se faz essa união levando em consideração essa diferença? Exatamente. Hoje, a polícia dos municípios não conversa com o Estado não conversa com a União, cada um para um lado, não existe uma união, um não sabe os dados dos outros. Então isso tem que unificar. Se não unificar, nós não resolvemos o problema. Tá, mas é uma questão direta que a gente gostaria de fazer para todos os candidatos, inclusive levando em conta que nesses 1.160 casos, a gente viu aqui que 230 desses casos, já os autores que foram identificados já respondiam processos na justiça, né? Que é o mais indicativo de impunidade. Outro indicativo de impunidade, 506 casos, até hoje, um ano depois desse levantamento de mortes, a autoria ainda é desconhecida. Então, eu queria saber do senhor 2 questões. Qual a sua principal proposta para diminuir o número de homicídios no país? E a segunda, qual a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? Bom,
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou filho de policial, de um funcionário público do Rio Grande do Sul. Tá? Eu sei o que é vida de polícia. Mal pagos, mal treinados. Tá? Então, você tem hoje no país, você tem na área da Polícia Militar, por exemplo, você tem que dar segurança para a Polícia Militar, um seguro de vida correto. Então, o judiciário, nesse problema que vocês estão colocando, você tem uma apatia do judiciário, por que isso não anda? Por que não anda? Agora, Porque talvez a investigação também não ande, porque para o judiciário agir primeiro tem de haver a investigação policial e estrutura técnica para que essa polícia possa fazer a investigação. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Agora, é comando, é vontade, é determinação. Desculpa, vou só repetir. Senhor, qual a sua principal proposta para reduzir os homicídios e qual a sua proposta para enfrentar a violência contra a mulher? Bom, violência contra a mulher. Hoje nós temos nos nossos quadros, por exemplo, a doutora Renata, uma delegada da Delegacia da Mulher de Diadema. Ela tem realizado palestras no país inteiro. É necessário uma conscientização da sociedade do valor da mulher. A agressão à mulher é uma das coisas mais horrendas que pode acontecer. A mulher, quer dizer, o homem se aproveita da fragilidade da mulher para atacá-la. Isso é uma coisa que se repete todo dia. Agora, é todo um elenco de ações que tem que ser tomadas. Uma delas é fortalecer a Delegacia da Mulher. São poucas delegacias da mulher no país. Essa é a colocação que a doutora Renata, que é a nossa afiliada, é delegada da mulher, ela tem colocado nas suas palestras. É uma outra delegacia da mulher. Nós temos que universalizar a questão da Delegacia da Mulher no Brasil. Cassiano. Nós temos muitas perguntas, candidato, chegando aqui dos ouvintes CBN, também dos leitores G1, e muitas perguntas a respeito, inclusive, de desemprego, como essa pergunta que chegou agora há pouco do nosso ouvinte leitor Cláudio, que pergunta ao senhor: é possível contornar o desemprego já no primeiro ano de mandato e reduzir esse índice que é tão alto atualmente? Essa é uma atitude que tem que ser tomada. Agora, existem caminhos para isso. Quais são os caminhos? Um deles é onde você tem a resposta mais rápida. É na construção civil. É na construção civil. Eu coloquei, quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. Eu sou o constituinte com o maior número de propostas aprovadas no texto da Constituição. E uma delas é aquela que estabelece a possibilidade da variação do ICMS de acordo com a essencialidade do produto. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma redução do ICMS nos genéricos de 18% para 12%. Mas em São Paulo, como em todo o Brasil, o material básico da construção civil não tem uma política de uma redução do ICMS nos produtos básicos na construção civil. Só a redução do ICMS no material básico da construção civil representaria um incentivo para que projetos que estão parados comecem a andar. A maneira mais rápida de você gerar emprego é a construção civil. O ICMS é um imposto estadual, candidato. O ICMS é um imposto estadual. Claro que é imposto estadual. A União não vai poder mandar nos estados, mas a União pode convocar os estados dentro de uma política nacional, porque o interesse para gerar emprego é o interesse nacional. E o presidente nacional, o presidente do país, tem toda a condição, na sua condição de presidente, de chamar os estados, os governadores. Olha, o problema do desemprego, vocês têm na mão um instrumento, que é o ICMS, nos produtos básicos da construção civil. Vamos aplicar o que a Constituição possibilita. Cláudia Croiter. Candidato, o senhor mencionou aí que o senhor fez parte da Constituinte como deputado federal 30 anos atrás. Depois o senhor foi deputado federal em 1994. Eu queria saber quais realizações o senhor tem desde então que podem convencer o eleitor a votar no senhor para presidente. Eu te agradeço tanto essa pergunta que você me fez. Pelo seguinte, toda pessoa que já foi parlamentar ou que teve cargo no executivo, se quiser convencer alguém, tem que dizer o que ele já fez. Porque quem fez, faz. Então, qual foi a minha passagem na Constituinte? Qual é a maior contribuição minha para os brasileiros?
foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que está no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o maior comando da Constituição. Avanços sociais dos trabalhadores, todas as conquistas sociais dos trabalhadores são de minha autoria. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Até na vírgula o texto é meu na questão da proteção da relação de emprego. Relação de emprego protegida quando é despedida e motivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. O aviso prévio proporcional, uma das maiores conquistas dos trabalhadores de todos os tempos. Mas desde então, minha pergunta foi desde que... o senhor sempre menciona o seu papel na Constituinte. Sim, eu sei. Mas veja, a minha obra como Constituinte está na vida das pessoas. Por exemplo, tudo que você tem na Constituição Federal que defende contribuintes são propostas minhas. E depois desse período, da sua passagem no parlamento, saindo do parlamento, de lá para cá, qual foi o seu trabalho e que tipo de ação o senhor adotou? E aí entra nessa pergunta da Cláudia Croitor, que pode convencer o eleitor a entender que o senhor é um candidato, o melhor candidato à presidência da República. Em primeiro lugar, uma vida limpa. Eu tenho 56 anos de democracia cristã. A minha vida é democracia cristã. E hoje, a democracia cristã se apresenta em mais de 2.500 cidades. Nós temos lideranças em todos os estados. Então, a minha vida tem sido no sentido de implementar, de tornar realidade o que nós colocamos na Constituição, o que fala a Constituição brasileira. A questão da igualdade de oportunidade. Qual é o segredo para nós promovermos a igualdade de oportunidade do país? Cumprir e fazer cumprir a Constituição. É o acesso à educação, o acesso à saúde. Por exemplo, eu estudei com bolsa de estudos. Sou mais velho de 7 filhos, uma família numerosa do Rio Grande do Sul, de classe média, naquele tempo se falava remediada, né? E só tinha uma escola pública em Porto Alegre, eu não consegui entrar nessa escola pública depois do primário, mas eu consegui uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos fiz ginásio, colégio, fiz 2 faculdades na PUC, Filosofia e Direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito, porque tive a oportunidade de estudar. E na Constituinte eu contei a minha história. E propus, defendi e aprovei a possibilidade de bolsas de estudos com recursos públicos no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje são centenas de milhares de crianças que estudam com bolsas de estudo fundamental e jovens que estudam com bolsas de estudo no ensino médio. Mas respondendo à pergunta, eu sou um andarilho do direito e da Constituição. Então a minha vida inteira é para fazer cumprir a Constituição brasileira. Impulsionar, influir os nossos líderes da democracia cristã para que tenham também este caminho e essa ideia. Candidato Emael, Sim. Gerson Camarote está no Rio de Janeiro e tem pergunta para fazer para o senhor. Gerson. Candidato, bom dia. Candidato, o senhor disputou a presidência da República em 1998, um fraco desempenho. 2006, um fraquíssimo desempenho. 2010, também um desempenho sofrível. 2014, também um desempenho muito, muito fraco. Eu lhe pergunto, o senhor se transformou num candidato profissional? Caro Camarote, que eu assisto todos os dias no Jornal das 10. Né? Eu te aprecio muito, Camarote. Você é muito, muito direto. Veja, por que eu fui 4 vezes candidato a presidente da República? Na tarefa da reconstrução da democracia cristã. Nós fomos destruídos 2 vezes, primeiro pelo regime militar em 65 e depois pela fusão com o PDS em 93. Mas você falou resultado sofrível. Deixa eu te colocar um dado, Camarote. Esses dias, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a lei que estabeleceu a obrigação de voto impresso nas urnas eletrônicas. 1998. Minha primeira eleição para presidente da República. Em todas as cidades, até 40 mil eleitores, exclusive, o meu índice de votos válidos era bem expressivo. Chegava nas cidades com 40 mil eleitores e caía, chegando a ser 48 vezes menor, o índice de votos válidos desabava. Eu vou deixar depois para vocês aqui exatamente os dados de 98.
com exceção de Alagoas, Amapá e Roraima, em todos os demais estados brasileiros aconteceu isso. Até 40 mil eleitores, por exemplo, Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Lá, 28 mil eleitores. Eu tive 142 votos. Erechim, no Rio Grande do Sul, 57 mil eleitores. Eu tive 12 votos. Bom, nós, na época, não sabíamos por que isso tinha acontecido. O ano passado, nós soubemos. No ano passado? O ano passado, a gente descobriu. Porque em 1998 foi aplicada a urna eletrônica em 537 cidades, com 40 mil ou mais eleitores. Com 40 mil ou mais eleitores. O que o senhor quer dizer com isso? Hã? O que o senhor quer dizer com isso? Indício claro de fraude na urna eletrônica. Mas fraude? E essa fraude foi denunciada em algum momento pelo seu partido oficialmente? Muitas e muitas vezes. Agora participei recentemente, no final do ano passado, de um seminário sobre a urna eletrônica, disse isso claramente e apresentei os mesmos... Fraude em benefício de quem? Essa é uma boa pergunta. E o senhor denunciou isso num seminário, ou o senhor denunciou também aos canais competentes que poderiam fazer uma investigação sobre isso? Comentei, visitei os ministros do TSE para conversar sobre isso. Esse é um dado concreto. É só vocês entrarem no site do TSE. Candidato, tem um dado concreto para falar para o senhor. Em 1998, que o senhor falou que o senhor teve essa votação expressiva, sua votação atingiu 0,25% dos votos válidos. E em 98, a maior parte da votação ainda era em papel, né? Sim, mas veja o seguinte. Em 537 cidades foi aplicado a urna eletrônica em cidades com 40 mil ou mais eleitores. Já que tem. Como é que essa fraude acontece? Porque não tem voto impresso. Não, mas como que ela acontece? Não. Interferem na urna? Porque essa denúncia que o senhor está fazendo é uma denúncia grave. Mas claro que é grave. O senhor não foi ao TSE denunciar? Claro que é grave. O senhor foi ao TSE denunciar? Formalmente? Em visita pessoais eu já fiz isso. Né? Mas nesse seminário foi público, um seminário público, exatamente sobre a urna eletrônica. Então esse é um dado. Com exceção de Roraima, Amapá e Alagoas. Não é falta de estrutura, não é falta de discurso, não é falta de preparo, não é nada disso que atrapalha as suas campanhas. Veja bem, eu citei Dom Pedrito no Rio Grande do Sul. Em 98 eu tive... Microfone, por favor, candidato. 142 votos. Em 142 votos. 2006, 2 votos. 2010, 3 votos. 2014, acho que 4 votos. Depois de 98, os meus eleitores morrem, eles desaparecem, eles não existem mais. Deixa eu ouvir o Gerson Camarote. Candidato, eu cobri desde 1996 a primeira implantação da urna eletrônica naquela eleição municipal. É um modelo para o mundo. É importante a gente falar isso para não colocar em qualquer questionamento em relação ao modelo. É uma forma democrática do Brasil de se expressar e que é elogiada por vários países com a velocidade que tem. E o grande segredo é que elas não se comunicam entre elas. Então, teria que fraudar todas as urnas do Brasil. E quando elas quebram, elas são substituídas. Dado a minha observação em relação à urna eletrônica, eu lhe pergunto o seguinte, candidato. Eu queria saber, do ponto de vista financeiro, quanto é que a Democracia Cristã está recebendo nessa eleição do fundo eleitoral e qual é o valor anual de repasse do fundo partidário? O nosso fundão é fantástico. Né? Nós estamos nadando em dinheiro. Né? Enquanto o PMDB tem lá 230, 240 milhões, o fundo eleitoral da Democracia Cristã é 4 milhões e 100 mil reais para distribuir para as 27 unidades da federação. Né? Aqui para São Paulo, por exemplo, que nós temos, do total do fundo partidário que coube a São Paulo, foi 300 mil reais para São Paulo. Esse dinheiro é para a campanha eleitoral, para a campanha eleitoral. Mas ao longo do ano, os partidos recebem o valor também. Nós recebemos cerca de 400 mil reais por mês, né? Que serve para cobrir os nossos gastos, mais nada. Sobe o que? 30 mil reais por mês, 40 mil, que nós fazemos uma poupança.
Camarote. É porque... Não, e aí vem a pergunta, porque com o seu desempenho eleitoral, o desempenho da democracia cristã, agora você vai ter uma cláusula de barreira. Que não vale para 18. Só vale para 22. Eu sei disso. Vai começar a ser instalada uma cláusula de barreira. Quem denunciou isso foi a democracia cristã, Camarote. Nós é que fizemos uma consulta, até agora não respondida. E antes de nós fazermos essa consulta ao TSE, nós encaminhamos o nosso parecer para alguns juristas, que são nossos amigos, entre eles Ives Ganda Martins. Quando nós mandamos o parecer, em seguida ele me respondeu: Emael, você está coberto de razão. A cláusula de barreira é só para 22. E mais, pode dizer a imprensa para que a imprensa me procure, que eu vou dizer a minha opinião, o meu parecer. Só vale para 22. Tá. Vai sobreviver a democracia cristã? Pergunta que eu não consegui concluir. Vai sobreviver a democracia cristã com esse desempenho abaixo do determinado pela lei daqui para frente? Claro que vai, Camarote. Veja o seguinte: a democracia cristã tem um caráter técnico de administração. Nós sempre imaginamos que em algum momento nós poderíamos eventualmente ficar privado de fundo partidário. Nós temos hoje recursos de poupança no partido que nos assegura 24 meses sem fundo partidário. 24 meses sem fundo partidário, graças à poupança que nós temos. E nesses 24 meses, encontrar uma maneira de você poder trabalhar e exercitar a política com menos recursos. Desculpa, a gente só está insistindo nesse ponto, porque o senhor mesmo falou que uma das suas grandes realizações foi construir a democracia cristã no Brasil. Por isso que a gente está tentando entender o que é essa máquina que o senhor mantém. O senhor fala de 2.000 cidades, mas o que a gente tem de resultado eleitoral, por exemplo, na última eleição, muito poucos deputados eleitos, um número de cerca de 400 vereadores eleitos, e mesmo dos deputados federais que vocês elegeram, que o seu partido elegeu 4 anos atrás, eles saíram, não estão mais no partido. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Graças à teoria do absurdo, nessa questão de janela para cá, janela para lá. Veja, nós, na eleição agora de 2016, nós elegemos vereadores em 14 capitais brasileiras. Hoje nós temos presidentes de câmaras municipais de capitais, como é o caso do Pará. Tá? Nós vamos eleger deputados federais em 16 estados. Em 90 nós elegemos, instantinho só, em 90 nós elegemos, ainda com o nome de PDC, nós elegemos 22 deputados federais, elegemos mais 2 senadores, ficando com 4 senadores no Senado da República. Nós éramos novamente uma das maiores forças políticas no país. Mas o senhor podia, em síntese, dizer o que a democracia cristã defende? Claro! Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o comando maior da Constituição. Isso é tão forte que Ulisses Guimarães, quando mandou cunhar na Casa da Moeda, lá em 88, a medalha Assembleia Nacional Constituinte para ser distribuída no 25º aniversário, o que ele colocou no verso da medalha? Para sintetizar a Constituição brasileira. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cássia Godoy. Nós temos mais perguntas de ouvintes CBN, leitores G1 chegando por aqui. E agora a pergunta do nosso ouvinte Marcos Caldas. Ele afirma que estima-se que a renovação do Congresso deve ser no máximo de 30% neste ano. Partindo dessa estimativa, qual que é a estratégia do senhor para tentar forçar aprovações importantes como das reformas no Congresso? A gente tem falado com todos os candidatos a respeito das reformas, se eles são favoráveis ou não, se vão tentar aprovar ou não. Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? E caso seja favorável à aprovação das reformas, como fazer isso com esse Congresso? É a pergunta. Emael, você se elege presidente, aí vocês têm lá 10, 15 deputados, como é que você vai conseguir aprovar as propostas? Essa é a pergunta, né? Em relação especificamente às reformas. Exatamente. Previdência, Quando eu tributária. cheguei na Constituinte, com vontade, sonhos, né? Aí os meus colegas falavam, Emael, baixa. Né? Vocês são só 5 constituintes agora. São só 5. Só 5 deputados. Vocês são 1% do total. Como é que você vai querer aprovar tudo que você está querendo fazer? Defesa do contribuinte, do trabalhador. Bom, quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Agora, nessa passagem, tem
a figura de Ulisses Guimarães. Vou contar a vocês um detalhe. Eu tinha uns 30 dias de Constituinte. Aí eu discordei de uma decisão do presidente Ulisses Guimarães. Como eu tinha estudado o regimento, eu entrei com uma questão de ordem. E ele indeferiu a questão de ordem. Como eu tinha estudado o regimento, eu entrei com recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E Ulisses Guimarães, democraticamente, submeteu a decisão dele ao plenário. Submeteu, e claro, venceu por unanimidade. Estava terminando a sessão quando um assessor especial, doutor Ulisses, doutor Oswaldo, vem me procurar. E me diz o seguinte: deputado, o presidente quer falar com o senhor depois da sessão. Aí eu pensei comigo, será que eu não fui ousado? Eu desafiei o presidente, forcei o presidente a colocar a decisão dele ao exame do plenário. Mas fui seguindo o doutor Oswaldo e entrei na sala da presidência. Na sala da presidência tem uma mesa retangular comprida e lá na ponta estava o doutor Ulisses Guimarães. Quando eu entrei na sala, ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele chega mais perto, ele me diz: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Então isso realmente me impulsionou e me orientou toda a minha vida parlamentar, acreditar nas próprias razões. Candidato, o senhor é favorável à reforma da Previdência? Claro. Toma um pouquinho d'água. Claro. Por favor. Nós estamos conversando com o candidato José Maria Imael, da Democracia Cristã, nessa série de entrevistas CBN G1. O sistema atuarial não se mantém. Não tem. Tem que ter uma reforma da Previdência. Agora, com um período de transição inteligente. Não pode ser uma coisa abrupta, de uma hora para outra, como aconteceu na reforma trabalhista em relação ao imposto sindical. Que tem que acabar. Mas não podia ser assim, de uma hora para outra. Tinha que ter também um processo de transição que não houve. Que reforma é essa que o senhor propõe para o país, no ponto de vista da Previdência? Que mudanças são essas as necessárias? Você tem que aumentar a idade para aposentadoria, esse é um dos caminhos, isso é inevitável, tem, né? E um sistema atuarial que você tem que se guiar pelo sistema atuarial, de tal maneira que a Previdência possa se manter com os próprios recursos que recebe. Mas o senhor vai migrar para o sistema de capitalização? Como? Para o sistema em que cada um faz a sua própria poupança? Isso é capitalização. Isso. Eu acho que não funciona. Não funciona porque gera desigualdade. É só uma pessoa ficar muito tempo desempregada, pronto. A capitalização foi para o espaço. O sistema atual, ele é mais justo? Do que a capitalização é. É só que a forma atuarial está mal calculada. E qual que é essa transição que o senhor propõe? É uma transição onde você... as pessoas... Porque um dos aspectos centrais da reforma da Previdência é a questão da idade. Tá? E você vai ter que ter uma certa transição em relação a isso, para que as pessoas vão entrando nesse novo modelo ao longo do tempo. Aquela proposta que estava em discussão no Congresso Nacional e que acabou ficando engavetada, aliás, ela continua lá, mas está engavetada, ela não avançou e não vai avançar mais. Aquela proposta era, no seu entender, uma boa proposta? O senhor apoiaria, votaria a favor dela? Não. Não, porque ela não propunha uma transição mais adequada. Né? Agora, a reforma da Previdência também ela tem que ser realizada a partir de um amplo debate com a sociedade. A sociedade tem que participar desse debate. Esse debate já não aconteceu? Já não vinha acontecendo? Não? Não. Tem que ser uma coisa mais forte, realmente uma conjugação de governo e sociedade. Candidato, no eventual governo seu, o senhor já mencionou que pretenderia reduzir o número de ministérios para 15 ministérios. Quais ministérios o senhor acha que dá para cortar? Por que 15 ministérios? Tem que ter um time do presidente. Como é que 29 pastas ministeriais hoje? Como é que se faz isso? O presidente leva 3 meses para conversar com o ministro. Então, não é uma questão de economia, reduzir para 15. Não é questão de economia. É o time do presidente. Um time de ministros junto com o presidente, ao lado dele. Quais ministérios? Por exemplo, você tem educação. Esses dias eu ouvi um candidato dizer, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com o Ministério da Cultura e vou transformá-lo numa Secretaria da Educação.
Você tem que juntar alguns ministérios. Ministério, por exemplo, num exemplo como esse, Ministério da Educação e da Cultura. Tá? Agora, você colocar a cultura como menor que a educação, não tem. Mas então qual dos ministérios? Porque o senhor já falou que é favorável, por exemplo, ao Ministério da Segurança Pública, que foi criado agora, atualmente. O senhor já falou do Ministério da Família também, que o senhor defende ad eterno essa ideia do Ministério da Família. Então nós já temos 2 ministérios aqui, deste total de 15. Terão que ser cortados alguns ministérios. Tem como dizer claramente hoje quais são eles? Você vai incorporar ministérios. Na área do desenvolvimento, né, você vai incorporar... você pode ter o Ministério da Fazenda junto com o Ministério do Desenvolvimento. Né? Você pode explicar o que seria esse Ministério da Família? Sim, com certeza absoluta. Alguns anos atrás, visitando o cardeal Odílio Scherer, aqui de São Paulo, ele me perguntou o seguinte: deputado, se você for eleito presidente, você criaria o Ministério da Família? Eu não pensei 2 vezes. Eu disse, claro que... Não, mas não... eu não assumiria depois esse compromisso, assumo agora. Porque eu já havia estudado o que é o Ministério da Família. O Ministério da Família ele existe em grandes nações, Alemanha, Austrália, Canadá, países da África como Angola, e ele tem 2 missões. Uma missão é ser uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. Se o governo não governar para a família, vai governar para o quê? E a outra missão fundamental é a formulação de políticas públicas para atender necessidades da família. Vou dar a vocês um exemplo de uma política pública, que hoje não existe. É a educação inclusiva. Tem que haver no país um plano nacional de educação inclusiva. Hoje nós temos cerca de 10% das crianças e 10% dos jovens portadores de deficiência. E não existe um plano nacional de educação inclusiva. A criança se transforma em jovem, o jovem se transforma em adulto fora da escola, porque não tem educação inclusiva no país. Isso não se faz no Ministério da Educação? Não se deveria fazer no Ministério da Educação? Há necessidade de um Ministério da Família para isso? Na Alemanha, na Austrália, no Canadá, tem o Ministério da Educação e tem o Ministério da Família, com foco na família. Agora, essa é a nossa posição. Mais uma pergunta em relação a isso, candidato. O senhor mencionou inclusão do ponto de vista de deficiência para a educação, ainda usando o termo inclusão e falando de família. Qual que é o seu conceito de família? Família para a democracia cristã é a união de homem e mulher. Nós respeitamos o princípio constitucional que assegura a livre opção sexual. Mas para a democracia cristã, casamento e família é a relação de homem e mulher. Tem assuntos onde você tem que ser claro, direto e preciso. Então, um casal homossexual que tem filhos, ele seria excluído dessa área do Ministério da Família? É uma relação estável. Uma relação estável. Mas ele não seria beneficiado, não seriam contemplados pelas políticas públicas desenvolvidas no Ministério da Família? Com certeza, porque é livre opção sexual e a opção sexual tem que ser respeitada. O Gerson Camarote tem uma pergunta para fazer para o senhor. Gerson. Candidato, no seu programa de governo não fala nada sobre a preservação dos museus, ou seja, a preservação da memória nacional. Essa semana a gente teve uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, com um incêndio no Museu Nacional, com o patrimônio histórico, cultural brasileiro. Ele perde talvez uma das suas principais referências. Eu pergunto por que nada no seu programa em relação a isso e, diante da ausência do seu programa, se o senhor tem alguma proposta em relação a isso. Não vale, hein, Camarote? Você está me dando gancho. Em 1994, ao final do meu 2º mandato como deputado federal, eu apresentei um projeto de lei estabelecendo uma proteção da memória nacional. Face a esse projeto, por exemplo, eu recebi um convite dos Mormons para visitar lá em Salt Lake a Secretaria da Família que os Mormons têm. Eles têm um mandamento pelo qual as pessoas podem fazer o bem pelos seus antepassados, mas para fazê-lo precisam saber quem são os antepassados. Então,
O projeto que eu apresentei era para preservar documentos públicos e privados de interesse nacional. Exatamente para evitar a tragédia que houve agora com o incêndio do Museu Nacional. Então, um compromisso nosso com a memória nacional, com a guarda da memória nacional, é forte. E quando nós falamos na proteção da cultura, nas diretrizes gerais do governo, essa proteção envolve todos os valores nacionais que estavam abrigados, por exemplo, no Museu Nacional. Do ponto de vista de ações que podem ser adotadas para se evitar casos como esse que aconteceu no Museu Nacional, o que o senhor propõe? Sensibilidade e competência. Governo Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, nada, nenhuma atitude. Governo Lula, nenhuma atitude. Governo Dilma, nenhuma atitude. Governo Temer, nenhuma atitude. O que o senhor fala, por exemplo, nenhuma atitude? Que atitude Não foi feito seria? nada. Que atitude seria essa, além de dizer que nós temos isso como foco, nós temos isso como meta, mas enfim, do ponto de vista prático, que atitude pode ser adotada até para se evitar esse tipo de situação? Coisas elementares. No Museu Nacional, como é que eram as instalações elétricas no Museu Nacional? Uma piada. Gambiarra para todo lado. Era uma determinação para todos os órgãos públicos brasileiros, você tem que ter nível de excelência em energia elétrica, em instalações elétricas, o sistema de proteção contra o incêndio, que no Museu Nacional não tinha nada disso. Candidato, acho que a questão não é muito bem o que fazer, quem quer fazer, a gente já entendeu, até porque a gente já dissecou as questões do museu desde então, mas como fazer isso? Por exemplo, o senhor criaria fundações para gerir os museus, o senhor tiraria o Museu Nacional, por exemplo, vinculado à Universidade Federal, o senhor tiraria da Universidade Federal, o que o senhor faria, de fato, para melhorar a gestão dos museus? Estabelecer inicialmente diretriz, né? Todo prédio público no país tem que ter um sistema de prevenção de incêndio, tem que ter um sistema elétrico decente, né? Eu acho que isso já tem. Tem? Tem. Se tivesse, não teria acontecido. A lei já incêndio. existe. A lei já né? existe, já determina isso. A questão é como fazer ela ser cumprida. Porque aí entra na questão da gestão desses estabelecimentos. Por isso fica essa questão. Quer dizer, o modelo seria, por exemplo, organizações sociais, que é uma proposta que existe na mesa, seria criação de fundações. O que seria o melhor cenário nesse processo? A criação de fundações poderia ser um dos caminhos para isso. Mas tem que ter comando. Cássia Godoy. Temos aqui uma pergunta do Alexandre Kalash, aliás, é comentarista aqui da CBN, especializado em processos relacionados ao envelhecimento. E ele pergunta o seguinte: candidato, estamos vivendo a revolução da longevidade. O envelhecimento populacional que vivemos no Brasil é o mais rápido do mundo. E ele não vê menção específica nas plataformas de nenhum candidato em relação a esse tema. O que o senhor propõe como política de governo para a população idosa e para aqueles que estão prestes a envelhecer? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para um ouvinte... Doutor Kalash, nosso comentarista. É o seguinte, então examina direito as 27 diretrizes gerais para o exercício da presidência da República. Nós temos um capítulo inteiro voltado para o idoso. Lazer para o idoso, a assistência à saúde do idoso. Agora, essa revolução da longevidade realmente está acontecendo. E acontecendo para o bem, né? Eu tenho 78 anos e estou com a pilha toda. Uhum. Agora, E quais são as propostas do senhor? E quais são as propostas do senhor para esse segmento? Você tem. Hoje nós já temos. Nós temos um estatuto de idoso, né? Nós temos uma legislação a favor do idoso. Ela tem que ser cumprida, né? Agora, ver o idoso como agente do processo, não como um coitadinho que está lá, não caminha mais direito, não, com alguém vivo, presente na sociedade, que tenha oportunidade de lazer, né? Que tenha oportunidade de continuar estudando, né? Então, interpretar e ver no idoso uma pessoa viva no sentido de presente. Como oferecer essa oportunidade, pegando a questão do ensino, por exemplo, ao qual o senhor chama a atenção e que passa a ser importante, sem dúvida. Como oferecer a ele esta condição de estudo? Ou é o que a USP oferece hoje, a possibilidade para idosos de terem curso na área do ensino superior, que é algo que eu estou pensando em fazer. Bom, questão da educação, então, já que nós entramos aqui na USP, que considero importante,
Nós temos nesse momento o seu plano de governo, ou as diretrizes do seu plano de governo, fala, por exemplo, em retomar a educação moral e cívica. Por que isso? São valores que se perderam. Eu realmente não consigo entender por que foi tirado do ensino fundamental, por exemplo, o ensino da moral, dos valores cívicos do país. O que se ganhou com isso? Se afastando a criança dos valores da bandeira, do hino. O que se ganhou com isso? Nada. Ao contrário, só se perdeu. Mas de que maneira funcionaria ali? O que retoma de uma história que se passou? Cultuar os valores da pátria no ensino fundamental. A nossa história de forma resumida, o hino nacional, o hino à bandeira, o que é um país independente, mostrar para as crianças esse valor da pátria. E que as crianças repitam a palavra pátria. Parece que é uma coisa vergonhosa hoje falar em pátria. É coisa obsoleta falar em pátria. Pátria, bandeira, meu país. Então esses valores têm que ser resgatados. Agora, ao mesmo tempo, o senhor é favorável a uma ideia que surgiu na sociedade nos últimos anos aqui no Brasil, que é da escola sem partido. Quando se trata da escola sem partido, está se falando, por exemplo, uma escola que não vai discutir questões relacionadas à sexualidade, ao gênero, à religião e à própria política, porque teme-se um direcionamento ideológico dos jovens. Então, não ficaria contraditório defender a inclusão da educação moral e cívica novamente e não discutir questões políticas? A questão da escola sem partido é no sentido de você não advogar um partido. Ora, você falar como é que é um sistema parlamentar, o que faz um deputado estadual, um vereador, um prefeito, como é que é o sistema da eleição, como é o sistema democrático, o que é democracia. Isso é absoluta, isso é um valor cívico. Isso tem que ser colocado nas salas de aula. Aliás, a questão, só me permita aqui, a Cássia pediu a palavra ali, como eu citei aqui a questão da sexualidade, do gênero, da religião também. O senhor é da democracia cristã. O senhor não é favorável ao ensino de religião na sala de aula? Opcional. É facultativo nos termos da Constituição. Agora, o senhor entende, por exemplo, que discutir religião na sala de aula pode ser direcionar ideologicamente o jovem? Você não pode defender uma religião na sala de aula. Você pode falar de valores, explicar as religiões que existem no mundo. Cássia Godoy. Cada uma. Nós temos aqui a pergunta do ouvinte CBN Leitor G1, Flávio Salviano. Ele está perguntando a respeito de criminalidade e, mais especificamente, se o senhor é favorável à liberação do porte de armas. Sou favorável ao sistema europeu, que tem um porte de arma seletivo, ou seja, as pessoas terem porte de arma quando realmente há uma necessidade efetiva e mediante um treinamento adequado. Mas esse é o modelo brasileiro hoje. A pessoa tem que inclusive pedir uma autorização na Polícia Federal, tem que ser maior de 25 anos. A diferença do nosso sistema com o sistema europeu é que você tem um treinamento mais intenso, você tem uma reavaliação periódica da necessidade do porte de armas. Questão do porte de armas no campo, que também passou a ser um tema discutido nesta eleição. O senhor apoia essa ideia? Dentro da seletividade. Agora, simplesmente, olha, todo mundo no campo pode ter porte de armas. Eu acho uma coisa genérica. O que é essa seletividade? O que é a seletividade a qual o senhor se refere? Exatamente. Se você tem uma região onde você não tem problema no campo, não há necessidade de porte de arma, por que você vai ter porte de arma? Mas aí quem é que decide isso? Se nesse local aqui tem que ter porte de arma, naquele outro ali não, na outra cidade não. Lá em Dom Pedrito não precisa ter porte de arma, mas em Bagé precisa. Um abraço aos amigos de Dom Pedrito e de Bagé. Você pegou bem a palavra Dom Pedrito, parabéns. Viu? Não, na verdade, isso. Veja bem, eu estou te respondendo isso na minha visão. Na verdade, você tem um cenário, você examina cenários. Agora, se você, nessa questão do porte de arma no campo, é uma coisa que tem que ser melhor estudada, para saber exatamente como é que vai funcionar isso. Então, indo para o tema econômico, eu recordo que em 2014, quando o senhor também foi candidato, em entrevista ao G1, em relação aos escândalos da Petrobras que já apareciam em 2014, a gente perguntou para o senhor se o senhor defendia a privatização da Petrobras. E na época o senhor disse que não. Não. Hoje, 4 anos depois, o senhor mantém a mesma posição? Mantenho. Considero a Petrobras segurança nacional.
Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal não devem ser privatizados. O senhor vai privatizar alguma coisa? Hã? No seu governo, o senhor privatizaria alguma Tudo aquilo empresa? que não for essencial ao Estado. Por exemplo? Hã? Por exemplo? As autarquias hoje, várias autarquias, que não são essenciais, que tratam de coisas que a própria Eletrobras pode ser privatizada. Agora, o senhor também defende o fim de cargos comissionados. O senhor confirma isso? Claro. Tá. Como é que o Estado funcionaria, levando em consideração que muitos desses cargos são necessários dentro das instituições? Seriam todos contratados? Quer dizer, haveria um grande concurso público aí para suprir essas áreas todas? Esses cargos comissionados, na sua grande maioria, só cabide de emprego mais nada. Para colocar afiliado político. Qual é o cenário? Como é que funciona nos países desenvolvidos? O número de cargos comissionados é extremamente baixo. É só cargo de proximidade, de confiança e mais nada. Hoje são 500 mil, meio milhão de cargos comissionados no Brasil. Só para linguagem política, para mais nada. O que nós defendemos é o seguinte: no serviço público, todo cargo de gestão tem que ser cargo de carreira. Tem que ter plano de carreira no serviço público, que hoje não tem. É uma falha que nós temos estrutural. O funcionário, uma pessoa estuda, se prepara, passa no concurso público. Bom, acabou. Ele fica engessado, não tem plano de carreira, não tem por que crescer, se dedicar mais. Então, isso é uma falha brutal que nós temos no serviço público brasileiro. Tem que ter plano de carreira em todos os campos do serviço público. Cássia Godoy. Temos aqui uma pergunta do Luiz Alberto, ouvinte CBN Leitor G1. Ele menciona que o Brasil parou na greve dos caminhoneiros, todas as cidades ficaram desassistidas, e aí ele pergunta ao senhor, candidato, em um eventual futuro mandato, quais seriam as alternativas do seu governo para a logística aqui no Brasil? Por que aconteceu a greve dos caminhoneiros? Por uma única razão. As entidades que os representam tentaram uma vez conversar com o governo, tentaram uma segunda vez, e ouviram só ouvidos de mercador. Né? Se tivesse sido estabelecido um diálogo inicial, a greve não teria acontecido. A greve não teria acontecido. A greve aconteceu pela incompetência e pela ausência de diálogo por parte do governo federal. Agora, a indignação dos caminhoneiros aconteceu porque havia um pagamento de frete muito aquém daquilo que eles gostariam. E havia ali uma distorção naquele mercado com muita oferta e o valor era muito baixo. A indignação estava aí. Como se pode tentar mudar esse processo, levando em consideração a importância da logística no país? Bom, veja o seguinte, uma indignação que você não mencionou, mas que era muito forte, era aquele aumento todo dia na área do diesel, impedindo qualquer forma de planejamento, até para estabelecer como eu vou cobrar, porque aumentava, diminuía, gerando uma total insegurança, né? Então, essa foi uma das razões mais fortes da greve, porque eles não tinham como se planejar. Agora, essa questão do frete agora, que a área do agronegócio combate, né? Porque teria ficado mais elevado. Então tem que ter um meio termo nisso, encontrar um caminho. Agora, desculpa, Cláudia, apenas pelo seguinte, porque a pergunta do nosso ouvinte, ela fala o seguinte: qual é a alternativa para a logística em nosso país? E aí me parece que por trás dessa pergunta está a ideia de mostrar o seguinte: hoje o país, por exemplo, é muito dependente do transporte de carga rodoviário. Qual é a alternativa? Claro, com certeza. Um dos maiores crimes que nós fizemos contra a economia brasileira foi a destruição da área da rede ferroviária brasileira. Em todo o mundo. O trem é o grande condutor de mercadorias. Não? No Brasil, não. Acabou o trem no Brasil. Então, mas não é de uma hora para outra que você vai fazer essa mudança. Mas ela tem que começar. Nós temos que, novamente, ter um sistema ferroviário no nosso país. O senhor tem metas em relação a isso? Em quanto tempo seria possível fazer essa transição de um modelo quase que exclusivamente rodoviário para um modelo misto, favorecendo mais o ferroviário? Alguns consultores nossos apostam em 10 anos, no mínimo. Ou seja, o senhor não conseguiria fazer isso em uma gestão? Não. Então, tem que começar. Cláudia. Eu queria saber, o senhor está mencionando o preço do diesel, o senhor manteria o subsídio ao preço do diesel? Pode me repetir a pergunta? O senhor manteria o subsídio ao diesel? O senhor estava mencionando a oscilação do preço do diesel? Porque foi feito o subsídio exatamente para tentar conter esta paralisação.
E esta determinação vai até o final do ano. Ao final do ano, isso se encerra, o novo presidente terá que tomar a decisão. Mantém o subsídio ao diesel para manter o preço mais baixo ou não? É ver o seguinte, um dos caminhos para você resolver esse problema é uma abertura maior na área do refino. Hoje, você tem uma abertura na área do refino de combustível, para que você tenha mais competitividade no Brasil. Não tem competitividade no Brasil nessa área. Então, um dos caminhos é essa. Então, caso eleito, o senhor não manteria o subsídio? Não falei isso. Ou manteria ou não manteria? Eu teria que analisar. Ah, tá. Então é isso. Então é isso, o senhor Você ainda vai não tinha analisar. respondido claramente isso para nós. É isso. O senhor analisaria, não tem uma decisão, uma opinião formada sobre se mantém ou não. Eu analisaria. Analisaria. Criar um subsídio ou tentar interferir na política de preço da Petrobras é uma política viável? O que aconteceu na Petrobras? A Petrobras, ela buscou recuperar as perdas que tinha em cima do consumidor. Um aumento brutal no preço da gasolina, no preço do diesel. Então, você tem que ter... Na verdade, o contribuinte é que acabou tendo que pagar mais caro para repor as perdas da Petrobras. Esse foi o grande erro que foi cometido. Bom, uma outra questão, e eu queria retomar aqui a questão da educação, porque considero ela fundamental nesse nosso debate aqui. O senhor já se referiu aqui sobre a questão da educação moral e cívica, o senhor já se referiu aqui sobre impedir ideologias dentro da sala de aula, e fala também no seu programa de governo em creches 24 horas. Creches 24 horas funcionando, principalmente para filhos de pais e mães que trabalham durante a noite. Creche não é uma política municipal ou até, extrapolando, talvez estadual? Com certeza. Por isso que nós defendemos uma reformulação total do Pacto Federativo. Hoje os recursos ficam concentrados na União, pauperizando os municípios. O atual Pacto Federativo do Brasil tem que ser revisto. E aí o ensino fundamental, por exemplo, ele tem que ser da competência dos municípios. Ora, hoje os recursos todos estão com a União. E os estados, os municípios pauperizados. Agora, deixa eu contar para vocês uma iniciativa fantástica da Prefeitura de Itapevi. Ela buscou nos Países Baixos, acho que foi Holanda ou Noruega, a ideia da creche noturna. A ideia da creche noturna. Foi um resultado fantástico no município, aproveitando as próprias creches do dia para fazer a creche noturna. Candidato, voltando um pouquinho, o senhor mencionou o seu plano de governo. A gente estava... Estou gostando, vocês analisaram o plano de governo. Sim, a gente analisou o seu plano de governo, inclusive a gente notou que dos 110 parágrafos, 101 são exatamente idênticos ao seu plano de governo de 2014. Claro, e não podia ser diferente. Não teve uma mudança da realidade não podia ser diferente. Hoje, 18, é a reedição. Na verdade, o que o senhor... A diferença foi a necessidade de compliance na administração federal, seguro contra a paralisação de obras e a inclusão da paz mundial como compromisso que são tecnologias que afloraram agora. Mas os problemas que nós estamos em 18 são os mesmos de 2014. Gerson Camarote. O candidato, o senhor estava falando um pouco sobre Previdência e a gente tem um rombo enorme, um déficit público enorme, todos os economistas apontam isso, que é preciso fazer não só a reforma da Previdência, mas um ajuste fiscal rigoroso nas contas públicas. A gente está vivendo déficit em cima de déficit. Para o próximo ano, o cálculo é de 139 bilhões de reais de déficit nas contas públicas. Como é que o senhor pretende fazer esse ajuste fiscal adicional aí à reforma da Previdência? O professor Modesto Carvalhosa aponta o caminho para isso. Ele fala que, na verdade, é o seguinte, não pode gastar mais do que recebe, mais do que ganha. Essa é a noção básica de economia. Você não pode gastar mais do que arrecada. E quando você pensa dessa maneira, mas eu tenho que gastar mais do que eu arrecado. Então aí você incentiva políticas para aumentar a renda do Estado. O senhor fala, cara. Mas, Camarote, o caminho é esse. É gestão. E gestão significa gestão pública. O elemento fundamental da gestão pública é esse. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Qual é o seu ministro da Fazenda?
Quem é o seu ministro da Fazenda? Perguntou o Camarote. É segredo. Segredo ou o senhor não tem esse nome ainda? Não tenho, mas não é segredo. Temos aqui uma última pergunta dos ouvintes e leitores, que é a seguinte. O Henrique Costa, ele é do Rio de Janeiro, menciona que o Rio de Janeiro tem mantido seus compromissos com a antecipação da receita de royalties, empréstimos e agora um parcelamento para empresários. Ele pergunta em relação ao Rio de Janeiro, mas nós podemos estender para outros estados endividados. Qual seria a proposta do senhor como presidente para fazer com que os estados endividados deixem de pagar suas contas sem artimanhas, deixem de atrasar salários? Recomendar aos estados que tenham gestão. Apenas recomendar? Hã? Apenas fazer uma recomendação? Recomendação e ter a porta fechada. Eles terem que bater 3 vezes na porta para a porta ser aberta. Porque é muito fácil. Está faltando dinheiro no Estado, vou lá na União Federal, na União, e ele me empresta, ele me dá. Tem. Me permita voltar à questão, Com certeza. já que nós estamos chegando na parte final aqui, em relação ao seu partido e à campanha que o senhor está fazendo nesse momento. Depois de mais de uma semana aí de campanha, com a plataforma de divulgação das contas de campanha no ar, até agora a sua campanha não divulgou nenhum gasto ou recebimento. O senhor está em plena campanha, viajando, já esteve aqui, acolá, apoia isso, sobe no palanque ali, vem até aqui, etc. e tal. Quer dizer, tem bandeira, tem panfleto no partido. O senhor está com algum problema na prestação de conta ou a gente pode considerar que esses gastos não serão contabilizados? De jeito nenhum. O fato é o seguinte, eu estou viajando. Como é que as passagens são compradas? Através da agência. E a fatura vem agora. Agora, o fundo partidário chegou agora, essa semana, a transferência para nós. Então, os gastos nós estamos fazendo porque a legislação permite que eu gaste agora para pagar depois. Então, todos os nossos gastos hoje são faturados. Nós já temos material de campanha? Já temos material de campanha. Mas com as gráficas faturando para uma data posterior, agora a entrada do dinheiro. Perfeito. Agora, para fechar essa nossa conversa, e nós temos feito isso com todos os candidatos, a gente encerra aqui com pinga-fogo. Perguntas objetivas para respostas objetivas. E bem objetivas. Sim ou não? Vamos lá. E eu começo com o senhor. É a favor da adoção de crianças por casais homossexuais? Não. Vai limitar a entrada de venezuelanos na fronteira? Não. É a favor do financiamento exclusivamente público de campanha? Sou contra. É a favor do imposto sobre grandes fortunas? Não, já paga antes. É a favor da permissão do aborto em caso de estupro? Sim. É favorável ao voto obrigatório? Sim. É a favor das cotas nas universidades públicas? De acordo com a carência, não a cor. É a favor da prisão após condenação em segunda instância? Não de acordo com a Constituição Federal. E É considerado, só é considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. é a favor da pena de morte? Não. E, para fechar, o senhor pretende rever o teto de gastos que está em vigor? Não. O que eu quero é ter um sistema de economia e não estabelecer uma fixação do débito. Candidato José Maria Emael, candidato da Democracia Cristã. Quero agradecer a sua gentileza de mais uma vez estar conosco aqui em Sabatina, na programação da CBN e do G1, nesta parceria CBN-G1. Muito obrigado pela sua gentileza. Quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade que estou recebendo. Muito obrigado a você. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Lembrando que amanhã é sexta-feira, feriado, dia da independência. Não teremos, então, Sabatina aqui na programação da CBN. Retomaremos esta Sabatina na segunda-feira com o candidato Henrique Meirelles, do MDB. Combinado? E contamos, claro, com a sua participação, mandando sempre perguntas com a hashtag CBNG1 pelas redes sociais. Muito obrigado a você. CBN e G1. Eleições 2018. Repórter CBN.
Oferecimento Bradesco Seguros. Com você sempre.